Fala minha galera, tudo bem com vocês? É isso aí, chegamos à nossa segunda aula aqui do módulo de aulas preparatórias para o Enem. Eu sou o professor Edno e estarei trabalhando com vocês hoje orientações e localização. Nós iremos falar sobre aquilo que a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental, que é a questão da nossa orientação. Leste, oeste, norte, sul. Nós vamos ter aí a nossa rosa dos ventos e uma série de coisinhas que vai ser interessante para a gente estar se orientando. Lembrando que quando a gente fala de orientação, a gente também tem que lembrar dos tempos antigos, né? Lembrar de que eles olhavam para os astros e ali eles se identificavam. Ali, por meio dos astros, eles se encontravam dentro do espaço geográfico, né? Beleza? Galera, olha só, quando eu falo de orientação e de localização, eu tenho sim que lembrar da minha aula lá do 6º ano, lembrar das minhas aulas do ensino fundamental, coisa maravilhosa, quando eu estudava naquele período, né? Eu tenho que lembrar, pessoal, que a rosa dos ventos, ela vai ser de extrema importância para a gente entender esse processo de orientação e localização, tá? Por quê? Porque toda vez que eu estiver perdido, eu vou ter que usar, né, os sentidos aí, principalmente a questão das rosas dos ventos, para poder me identificar e saber aonde que eu tô ali no espaço. Eu tenho que saber aonde que nasce o sol, aonde que o sol se põe, né? Eu tenho que saber onde que é o meu norte, aonde que é o meu sul. Então eu tenho que saber sobre rosa dos ventos, sim. Até mesmo porque quando a gente estuda na perspectiva lá de cartografia, na cartografia a rosa dos ventos ela vai ser de extrema importância, tanto que ela vai ser aí um dos elementos principais dentro da cartografia, dentro do estudo dos mapas, né? Quando a gente pega um mapa para analisar, uma das primeiras coisas que a gente tem a observar é a localização daquele mapa, beleza? Mas, deixando de conversa, eu quero que vocês peguem caneta, peguem um papel aí, anota, peguem um caderno, ou até mesmo aquele velho saco de pão, sabe aquele pãozinho fresquinho que você comeu de manhã? E deixou o saco ali escondido, pega aquele saco de pão também, cara. Vamos estudar, né? Não tem essa. Não importa qual o seu material. Importa que você pegue um material e anote. Anote para não esquecer, porque isso vai ser o diferencial aí do seu estudo. Beleza? Galera, vamos partir aqui para o nosso slide. Eu estou aí já trazendo para vocês essa perspectiva de orientação e localização, beleza? Eu sou o professor Edno Rondinelli e estarei com vocês aí durante este período. Pessoal, logo de cara eu já trago para vocês aí esse carinha bonitinho que está aqui no centro, né? E ele vai te ensinar como que é essa perspectiva de nascente e poente. Toda vez que eu falo de nascente e de poente, desses dois, eu tenho que falar para vocês que tudo que nasce vai estar localizado aonde? Vai estar localizado a oriente, beleza? E tudo que se põe vai estar localizado a ocidente, beleza? E quando eu falo de nascente e quando eu falo de oriente e ocidente, eu tenho que falar para vocês o seguinte: quando eu venho aqui para oriente, pessoal, tudo vai estar a leste. E quando eu falo de ocidente, tudo vai estar a oeste. Leste, oeste. Logo, eu vou ter aí... Vamos desenhar a rosa dos ventos aqui rapidinho? Olha só. Rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Fechou? Rosa dos ventos simples aí para vocês entenderem. Então, galera, tudo isso nós vamos ter como base
esse carinha bem aqui, ó, o nosso astro-rei. Esse carinha aqui vai ser de extrema importância, é o Sol, que vai dar essa localização. É por meio do Sol que nós vamos saber aonde que vai ficar o leste e o oeste. Porque é por meio do Sol que eu vou saber aonde que ele nasce e aonde que ele se põe. Fechou? Beleza? Então, vamos voltar aqui rapidamente. Vamos voltar aqui rapidamente. Olha pra mim. Olha pra mim. Pega o seu braço direito aí. Seu braço direito. Pega o seu braço direito e aponta lá pra onde o Sol nasce. Neste momento, a câmera vai dar um delay aí porque ela vai te trazer uma perspectiva ao contrário. Mas imagina comigo. Vamos imaginar. Eu tô pegando aqui meu braço direito. Eu estou apontando lá pra onde ele está nascendo. O Sol, né? Nosso astro-rei, aquele que nos ilumina, ele que vai estar ali no lado nascente. Aonde que é, pessoal? O nascente é no Oriente, beleza? Se eu tenho ali o lado leste com a minha mão direita, eu vou colocar a minha mão esquerda para onde? Lá para o meu outro lado, né? O lado esquerdo. O meu lado esquerdo, então, pessoal, vai ser aonde eu falo que o Sol vai se pôr. Se ele está se pondo do outro lado, o lado esquerdo, nós vamos ter o nosso Ocidente. E tudo isso a gente tem que levar em consideração o quê? Quando a gente for pegar o nosso globo para saber como nos localizar, é óbvio, nós vamos usar o Sol, mas eu tenho que ter em mente de que o globo terrestre, vou voltar aqui para o slide só para desenhar uma coisinha para vocês, rapidinho. Eu quero que vocês tenham em mente de que o globo terrestre, ou o globo bonito, vai ser dividido assim. E nós vamos ter essa linha a 0 graus, que vai ser de extrema importância. Essa linha aqui, ela vai ser qual? Diz aí pra mim, coloca aí no comentário. Linha do Equador. E essa linha aqui, aonde está norte e sul, lembrando que aqui é leste e aqui é oeste, essa linha aqui, ela vai ser o nosso meridiano. Alguém sabe o nome desse meridiano aí? Alguém arrisca escrever esse meridiano que vai ser de extrema importância? Vai ser esse aqui, ó. Qual o nome do meridiano mais importante para nós neste momento de localização? Meridiano de Greenwich. Greenwich. Oh, palavrinha. Beleza? Então, duas linhas de extrema importância. Lembrando que essas linhas... Volta aqui pra mim, volta aqui pra mim. Galera, lembrando que essas linhas, elas não estão desenhadas a olho nu, tá? É apenas uma ilustração, é por isso que eu estou fazendo um desenho aí pra vocês. Nós temos essas duas linhas principais, elas que vão cortar o nosso globo terrestre em parte leste, parte oeste, parte norte e parte sul, beleza? E aí nós vamos ter a rosa dos ventos, junto com o globo terrestre, junto com o seu globinho, aquele globinho que você pega nas aulas e desenha, eles que vão te dar as primeiras orientações. Lembrando que a gente tem que levar em consideração aonde que o Sol ele nasce e aonde que ele se põe, tá bom? E aí eu quero que vocês tenham em mente que durante esse período, eu quero que você possa imaginar isso aqui, ó. Volta aqui para mim. Esse movimento que o Sol faz daqui do nascente, chegando aqui meio-dia, 12 horas, e depois ele se pondo, mais ou menos ali por volta de 5, dependendo, né, 5, 6 horas, dependendo do solstício, né? Nós vamos estar falando sobre movimento aparente de quem? Do Sol. Eu quero que vocês entendam que quando eu falo de movimento aparente do Sol, volta aqui para mim, volta.
volta aqui. Meus queridos, olha só. Quando eu falo de movimento aparente do Sol, que é o processo de nascer a ele se pôr, nós vamos ter o Sol fazendo uma caminhada. E é nessa caminhada que você vai ver o seu movimento. E eu quero que vocês entendam o seguinte: o Sol, ele só vai estar caminhando, né? Onde você vai estar praticamente vendo esse processo nos trópicos. Ele vai estar caminhando somente nos trópicos. Mas isso vai ser uma aula lá na frente. Eu quero que vocês entendam que este movimento que faz o Sol vai dar origem para o quê? Para o dia. E vai dar origem para o quê? Para a noite. É isso aí. E esse movimento de dia e noite vai ser o movimento de rotação. A Terra, ela vai girar em torno do seu próprio eixo. Ela vai ficar, ó, louquinha, pirada. Só que ela demora um pouquinho, beleza? Esse processo de dia e noite vai durar 24 horas. Beleza? E lá na frente você vai ver que essas 24 horas vão gerar uma série de características para que a gente possa entender o que é latitude e o que é longitude. Fechou? Mas vamos voltar para a nossa rosa dos ventos? Vamos lá? Pessoal, voltando aqui, liga o nosso slide aí. Bora lá, professor. Põe no slide, põe no slide. Eu já falei para vocês que nós temos o nascente, aonde ele nasce, e o poente, aonde ele se põe. O nosso poente vai ser ocidente a oeste e o nosso nascente vai ser oriente a leste, beleza? E o Sol vai ser a nossa base aí. Com isso, eu quero que vocês entendam o seguinte: a rosa dos ventos, ela vai trazer para vocês isso aqui. Ela tem como objetivo de auxiliar na orientação, localização e deslocamento no espaço geográfico. Ela está presente, por exemplo, na bússola, na sua representação mais conhecida como temos os nossos pontos cardeais e colaterais. Aonde que vai ficar esses pontos cardeais e esses pontos colaterais? Veja a imagem aí do lado. Eu coloquei uma rosa dos ventos para vocês ficarem sabendo onde que são esses pontos. Quando eu falo para vocês de pontos cardeais, pessoal, eu estou falando de leste, oeste, norte e sul. Esses vão ser os mais usados aí. Só que junto a esses pontos cardeais, nós vamos ter também os colaterais, que vai ser de extrema importância, tá bom? Os colaterais vai te trazer a perspectiva aí de pontos que vão indicar para você o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Esses quatro aqui, esses quatro juntos, vão trazer essa perspectiva de pontos colaterais. Tá vendo? Este aqui e este aqui. Com isso, galera, nós vamos ter pontos principais, exatamente. Pontos cardeais são os quatro principais aonde indicam a direção de norte ou setentrional, mais conhecido também como setentrional boreal. Quando a gente fala da perspectiva do sul, na sua prova pode cair que ele é o ponto meridional e ele pode ser o ponto austral também, beleza? Na provinha de vocês vai cair assim: o leste está localizado aonde? Aonde que pode cair? A oriente. E o oeste, ele vai ser o nosso ocidente. Fechou? Não esquece isso, coloca aí na rosa dos ventos, aproveita o seu papel, aproveita a sua caneta e faz com que isso seja o seu material de estudo. As siglas de cada direção vai ser de extrema importância. O nosso norte vai ter como base aqui o Nzinho, tá vendo? Letra N de navio. O sul também vai ser caracterizado pelo seu nome, letra S. S, beleza? Leste, galera, o leste. Toda vez que vocês verem essa rosa dos ventos aí, nós vamos ter o leste caracterizado pela letra E ou pela letra L, né, de leste,
ou E de East. Tá vendo aqui? Do inglês. Não sei se é assim que pronuncia, mas é isso aí. É a East. Do inglês. Oeste vai estar caracterizado sempre com a letra O ou vai ser com a letra W de este, tradução também da palavra do inglês, beleza? Com isso, nós temos que identificar os pontos colaterais, esses pontos que ficam entre dois pontos cardeais. Tá vendo que tem aqui o norte e tá vendo que tem aqui o leste? Entre eles vai haver um caria aqui no meio. E aí nós vamos ter aqui também, nós vamos ter aqui e nós vamos ter outro aqui. Sendo eles característicos do norte, como mostra na sua rosa dos ventos NE, entre o norte e o leste. Sudeste, que vai ser caracterizado por SE, entre o leste e o sul, leste e sul. Nós vamos ter o sudoeste, caracterizado aí na sua rosa dos ventos, também como SW, aqui pode ser SW ou SO, entre o sul e o oeste. Tá vendo que ele está aqui? E nós vamos ter o NY ou NO. Coloca aqui, professor, para não confundir. NY ou NO, aonde vai ser o noroeste. Beleza? Que vai estar entre o oeste e o norte. Fechou? Pegou isso aí? Galera, volta aqui para mim. Vamos então nos localizar. Beleza? Se você está querendo saber onde você está, você vai apontar o que então? O seu braço direito para leste, aonde o sol nasce, e vai identificar o resto dos pontos cardeais e, se possível, os colaterais, tá? Não é para você ficar, brigando aí não. É apontar o seu braço direito, localizar onde o sol nasce e ver aonde que você está. Fechou? Só que para isso, galera, muito antigamente, muito lá atrás, vai ser feito também uma série de objetos, né? Objetos esses que vão ser de extrema importância para que a gente possa nos localizar. E um desses objetos que vai ser de extrema importância vai ser a perspectiva da bússola, tá? A bússola, ela já vai ter aí um formatozinho moderno, né? E ela leva em consideração o ponto magnético da Terra. É isso mesmo. Ela vai levar em consideração o ponto magnético da Terra. Fechou? Por que eu estou falando isso? Porque na sua bússola, quando você pegar, vai ter uma setinha lá vermelha, aonde essa setinha vermelha ela vai meio que te dar um susto. Ela vai meio que te enganar, vamos dizer assim, beleza? Eu quero que vocês entendam que essa setinha ela vai estar apontando sempre para o sul magnético da Terra, que leva em consideração o norte geográfico da Terra. Beleza? Como que se pode isso, meu Deus? Vamos entender. Vamos partir lá para o nosso slide e aí vocês vão entender tudinho. Beleza? Galera, volta aqui para o nosso slide. Olha só, a bússola é um instrumento que também busca ajudar na orientação no espaço geográfico. Lembre-se que eu falei com vocês que tudo vai ser transformação do espaço geográfico quando nós estudamos a geografia. Tudo que nós estudamos na geografia vai ser levado em consideração ao espaço geográfico, tá? Nós temos a geografia também estudando a perspectiva do natural, tudo que é natural. Porém, quando eu falo de geografia, eu falo principalmente de espaço geográfico, beleza? Dando continuação, ela possui internamente a rosa dos ventos. Olha a rosa dos ventos aqui, tá vendo? Olha a rosa dos ventos aqui. Mas ela também vai ter uma agulha magnetizada que aponta para um local próximo do polo norte geográfico. Perto do polo norte geográfico.
tá? Por quê? Porque a nossa Terra, ela tem uma inclinação, e eu vou falar para vocês sobre essa inclinação daqui a pouco. Fechou? Galera, continuando aí, dizemos Polo Norte geográfico para não confundirmos com o Polo Norte magnético. O Polo Norte magnético vai ficar aqui, pessoal, ó, Polo Norte magnético. Ele vai ficar ao contrário, tá bom? Ao contrário da bússola. Por quê? Esta agulha aqui, esta bonita aqui, ela é do contra, beleza? Ela sempre vai apontar aí o contra do nosso Polo Norte, nosso Polo Norte geográfico, tá bom? Polo Norte geográfico é diferente de Polo Norte, pessoal, diferente de Polo Norte magnético. Não confunda. A Terra tem um campo magnético próprio, como se fosse um ímã, sendo que o Polo Sul magnético e o Polo Norte geográfico, para onde a bússola aponta, que é essa partezinha aqui, vocês entenderam? Já o Polo Norte magnético é o Polo Sul geográfico. Polo Sul geográfico, Polo Sul geográfico. Tá vendo? Polo Sul geográfico vai ser o Polo Norte magnético. Então sempre vocês vão ver a setinha vermelha apontando para cima. Fechou? Beleza? Deu para entender essa partezinha aí? Galera, se não entendeu essa parte, volta, dá uma observada, lê isso aí de novo, anota para que você não possa confundir. Lembrando que você deve levar em consideração que na bússola tem uma rosa dos ventos. E essa rosa dos ventos ela vai falar aonde que está o norte geográfico, o sul geográfico, o leste e o oeste, que são os 4 principais pontos cardeais para nos orientar. Fechou? Pegou isso? Pegou a visão? Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, com isso, galera, eu quero que vocês entendam que nós vamos ter coisas importantes dentro da perspectiva do nosso globo terrestre. Olha ele aí, beleza? Quando eu falo de globo terrestre, eu falo do Círculo Polar Ártico, eu falo do Trópico de Câncer, eu falo do Trópico de Capricórnio e eu falo do Círculo Polar Antártico. Tá faltando alguma coisa aí, tá faltando alguma coisa aí, eu vou dar um doce para quem descobrir. Tá faltando aqui, galera, olha, o principal, linha do Equador. Linha do Equador. Logo eu vou ter aí caracterizando os meus 5 paralelos mais importantes para localização, como Círculo Polar Antártico, Trópico de Câncer. Então este é o primeiro, este é o segundo, o terceiro, mais importante para a gente, Trópico de Capricórnio, que é o quarto, e nós vamos ter aqui também o Círculo Polar Antártico, que é o quinto mais importante. E eu tenho que levar em consideração que esses carinhas aí, eles têm graus, e esses graus nós vamos entender daqui a pouquinho. Fechou? Olha só, Polar Antártico vai ficar 66,36 minutos, 23 graus, 27 minutos norte. E nós vamos ter Capricórnio, 23,27 sul, e Polar Antártico, nos 66 graus, 33 minutos sul. Só que para isso a gente precisa entender, galera, o que são esses paralelos e esses meridianos. Professor, você falou de paralelos, beleza. Mas e os meridianos? Aonde que eles vão ficar? Olha eles aqui, ó. Olha eles aqui. Nós vamos ter meridianos também como linhas imaginárias traçando verticalmente sobre o globo terrestre a perspectiva de perpendicularidade. Ou seja, eles vão ser perpendiculares aos paralelos. E quantos paralelos estão
assim. Os meridianos estão assim. E nós vamos ter um meridiano aí, galera, que vai ser o meridiano mais importante, que vai ser o meridiano de Greenwich. Tem um izinho aqui. Meridiano de Greenwich. Esse vai ser o cara também muito importante. Fechou? Galera, os meridianos são linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o globo terrestre, perpendicularmente aos paralelos. Diferentemente dos paralelos, os meridianos descrevem um meio círculo e se encontram todos nos dois polos terrestres. Em função disso, todos os meridianos possuem o mesmo tamanho. Os meridianos têm como principal função a determinação das latitudes. Fechou? Fechou? Vamos voltar aqui então. Volta aqui, professor. Opa, cheguei. Olha eu aqui de novo. Galera, vamos levar em consideração essas informações e eu vou colocar para vocês aí na tela um slide branco, onde vocês vão estar anotando algumas coisas que vai ser de extrema importância para a gente entender o que vai ser meridiano, o que vai ser paralelo, o que vai ser a nossa rosa dos ventos, que vocês já sabem. Dá uma voltada aí no vídeo, volta um pouquinho e identifica o que é a rosa dos ventos. Beleza? Eu quero que vocês entendam, pessoal, que isso vai ser de extrema importância quando a gente for estudar cartografia, quando a gente for estudar mapa, quando a gente for estudar relevo, quando a gente for estudar todas as situações referentes à localização, nós vamos precisar desse meridiano e nós vamos precisar desses paralelos. Lembre-se que isso aqui não é brincadeira, é a sua aprovação que está em jogo, a sua aprovação no Enem, aquela que vai fazer com que você possa se tornar aí futuramente um médico, um advogado, um professor, como eu, ou como aquele que você tanto idolatrou lá na sua escola ou dentro do período da sua faculdade futuramente. Fechou? Galera, vamos então voltar para o nosso slide. Eu vou colocar aí no papel, ou melhor dizendo, na tela, para que vocês coloquem no papel tudo que vai ser importante sobre orientação e localização para vocês. Fechou? Volta lá para o nosso slide então. Professor, coloca aí para nós. Vamos lá. Eu já coloquei para vocês que nasce a leste, oriente, põe a oeste, ocidente. Nós temos então a bússola, mas nós vamos ter isso aqui de extrema importância para nós. Vamos mudar a cor desta caneta. Vamos colocar aqui coordenadas geográficas. Aonde nós temos que entender que coordenada geográfica nada mais é que um conjunto de linhas imaginárias. E dentro dessa perspectiva de linhas imaginárias, eu quero que vocês entendam que a gente tem que ter a perspectiva de latitude e nós temos que ter a perspectiva de longitude. Duas coisas de extrema importância, tá bom? Com isso, latitude, galera, toda vez que eu falar de latitude, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos mudar aqui a cor para ficar legal para vocês. Quando eu falo de latitude, eu falo de características que estão voltadas para o norte e para o sul. Eu quero que vocês entendam que a latitude ela vai ser medida em graus. E esses graus, eles vão do 0 grau a 90 graus. Norte, sul.
eu quero que vocês entendam que o que vai definir os paralelos são zonas, calma aí, vamos tirar isso aqui, volta. Eita, o professor apanhando para tecnologia. Eita. Volta lá, professor, volta lá. Não se embanana, não. Vamos lá. Zonas climáticas. Beleza? Eu quero que vocês entendam, então, que quando eu falo de longitude, eu estou falando, pessoal, disso aqui, ó. Leste e oeste. Eu quero que vocês entendam que eu estou falando também de graus, levando em consideração aqui o meridiano, principalmente o meridiano de Greenwich, tá? Ele que vai ser o nosso principal meridiano. Então, nós estamos falando do 0 grau ao grau 180. Leste, oeste. Eu quero que vocês entendam que o que vai definir os meridianos são uma coisinha chamada de fusos horários. E quando a gente for mexer com fuso horário, nós vamos estar mexendo com a perspectiva, pessoal, aí das horas. Horas essas que vão ser de extrema importância para eu saber quantas horas são daqui a um tempo, ou agora, neste momento, lá no Japão, ou então lá na Inglaterra, né, onde passa o principal meridiano das horas, né? Lembrando que passa ali em Londres, né? Beleza? Mas eu quero que vocês observem o seguinte, na provinha de vocês, vamos mudar a caneta aqui para preto, faz aí uma observação, porque lá na provinha de vocês pode cair da seguinte maneira, pode cair assim. Quando ele falar de norte, na prova de vocês, pode estar boreal ou setentrional. E quando ele falar de sul, pode cair na provinha de vocês que o sul é austral. E pode cair que ele é meridional. Beleza? Isso aí pode cair na provinha de vocês desse jeito. Então, falou de norte, vai estar falando de boreal e vai estar falando de setentrional. Falou de sul, ele vai estar falando de austral e meridional. Leve-se isso em consideração. Fechou? Beleza? Tranquilo? Sempre quando ele falar de latitude, ele pode trazer essas características. E aí, eu quero que vocês entendam que isso vai ser de extrema importância para vocês. Fechou? Galerinha, volta aqui para mim. Professor, aonde que você tá? Tô aqui, cheguei. Cheguei chegando. Não, vamos parar que senão a gente não estuda. Volta aqui para geografia, beleza? Galera, quando eu falo dessas características, isso vai ser importante para você, tá? Então, anota, porque quando você anota, você vai estar anotando não só no seu caderno, você vai estar anotando na sua cabeça. É aqui que tem que estar, fechou? O seu caderno vai ser a ferramenta que vai te levar ao caminho da aprovação. Mas o teu pensamento, a tua cabeça é o teu guia. E esse guia tem que ter instruções. E essas instruções só vão fixar aqui na sua cabeça a partir do momento que você anotar. Beleza? Não adianta você só assistir esse videozinho aí e falar assim, já sei de tudo de geografia. Não é assim não, beleza? Não é assim não. Volta aí, dá uma pausa, relaxa, toma aquela água, eu vou tomar uma água.
vou tomar água. Pega aí sua água, toma sua água, dá aquela pausazinha. Eita, coisa maravilhosa. Melhor que água, só um cafezinho quente. Beleza? Galera, volta aí. Distração à parte, volta aí. Vamos voltar para o nosso slide, porque tem muita coisa aí pela frente. Nesse nosso outro slide, eu quero que vocês coloquem... Opa, agora não, calma aí, professor. Tá precoce. Eu quero que vocês coloquem os 5 principais paralelos. Beleza? Eu quero que vocês coloquem os 5 principais paralelos. Então vamos lá para eles. 5 paralelos. Dentro desses 5 paralelos principais, nós vamos ter aí... Qual? Diz aí pra mim, Deixa eu mudar essa cor da caneta aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui, então, esse, ó. Círculo polar ártico. Beleza? Que vai estar localizado no 66 graus 33 minutos norte. Coloca aí também o trópico de Câncer. Aonde vai ser no 23 graus 27 minutos norte. Nós vamos ter a linha do Equador, aonde ele vai estar no grau 0. Se está no grau 0, não tem minuto, beleza? Ele é o grau 0, ele é o principal. Nós vamos ter aí também, galera, ó, coloca aí o outro, também vai ser um trópico de Capricórnio. Que vai estar localizado, se aqui, ó, pega o macete, se aqui o trópico de cima, ele está 23 graus, 27 minutos norte, logo, o trópico de Capricórnio vai estar onde? Vai estar onde, adivinha? 23 graus. Ele vai levar em consideração 23 graus, 27 sul. Fechou? 23 graus, 27 minutos sul. E logo depois, se eu tenho lá em cima um círculo polar ártico, eu vou ter em consideração na partezinha de baixo o círculo polar antártico. Beleza? No 66 graus, ou seja, 66 graus, 33 minutos sul. Fechou? Beleza. Só que no globo de vocês, na provinha de vocês, pode acontecer de ter também mais dois aí, mais duas linhas imaginárias para que você possa identificar, né? Ou alguma coisa que você possa identificar mais. Acima do círculo polar ártico, nós vamos ter o polo, adivinha? O polo norte, beleza? E aqui, logo consequentemente, nós vamos ter o polo, qual polo que vai estar aqui? Polo sul. E se eu for levar em consideração os graus, eu vou falar que o polo sul está a 90 graus, o quê? Sul. E o polo norte vai estar a 90 graus, o quê? 90 graus norte, não é? Então é isso. Nós temos os 5 paralelos de extrema importância para vocês. Galera, como eu falei de paralelo, eu não posso deixar de falar para vocês do nosso
dos nossos, na verdade, meridianos. Então eu vou colocar aqui meridiano, principalmente o meridiano de Greenwich, que vai ser o principal. E lembrando que ele é o principal, não é à toa não. É porque ele passa em Londres. Volta aqui para mim. Galera, quando eu falo com vocês da perspectiva de que ele é o principal, é porque lá antigamente, quando foram dividir as perspectivas das horas, levaram em consideração os meridianos. E o meridiano de Greenwich, ele passa especificamente em Londres. Então, eu quero que vocês entendam que essa divisão dos meridianos, ela vai ser uma perspectiva também política, tá? Quando a gente for estudar a questão dos nossos fusos horários, eu explico para vocês o porquê disso. Mas leve em consideração, ainda nessa aula, porque o meridiano de Greenwich, ele vai ser tão importante, porque dentro da perspectiva política da escolha na época, ele vai passar ali pela principal cidade, né? A cidade de Londres, a mais industrializada, a mais capitalizada, se é que você me entende, beleza? Galera, vamos voltar para o nosso slide que eu vou colocar aí para vocês a perspectiva do nosso, opa, calma, vamos voltando, volta aqui, vou colocar para vocês a perspectiva dos nossos meridianos, fechou? Então, quando eu falo do meridiano, eu tenho que levar em consideração de que os ingleses vão ter uma forte influência, que essa escolha, ela é uma escolha política. E eu tenho que levar em consideração, galera, eu tenho que levar também em consideração que essa linha é a linha internacional de datas. É a partir dessa linha internacional de datas que nós vamos ter os nossos divisores aí, identificando aonde ficam as horas do mundo. Beleza? Fechou? Pega o papel, pega a caneta, anota tudo isso aí, que isso pode cair na prova. Beleza? Fechou? Vamos lá então. Galera, tá chegando uma hora que a gente vai ter que fazer a atividade. É isso mesmo. Volta aqui pra mim. Olha só, quando eu falo da perspectiva de atividade, é o seguinte. Quando eu falo de atividade, é porque você vai ter que treinar, cara. Não adianta você ficar no básico, não adianta você pegar papel e caneta, fazer mapa mental, fazer esquema, ler bastante, se você não pratica. Beleza? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas questões que caíram em algumas provas de vestibular, para que você possa ficar por dentro dessa jogada. Beleza? Logo então, eu vou trazer para vocês, vamos lá para a nossa atividade, vamos lá, sem muita conversa, nós vamos ter aí hora de praticar, sobre a localização dos pontos a partir do sistema de coordenadas geográfica, é correto afirmar que, letra A é austral e ocidental, letra B é meridional e oriental. E letra C, onde C é austral e ocidental. Quase que eu parei, bora lá. Letra D vai ser setentrional e oriental. Beleza? Galera,
Lembre-se que eu falei para vocês, antes de resolver essa questão, vou voltar aqui para vocês, ó, eu falei para vocês disso aqui. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui vai ser de extrema importância? Então você vai ter que pegar lá naquele seu mapa, vamos voltar lá na atividade. Opa, o spoiler. Nós vamos ter que pegar e colocar meio que uma rosa dos ventos aqui. Então você divide os 0 graus, né? O 0 grau do meridiano e nós vamos dividir o 0 grau do paralelo. Com isso, nós vamos ter meio que uma rosa dos ventos aqui, tá? Só que eu não quero que vocês levem em consideração os colaterais. Eu quero que você tenha em mente os cardeais, tá bom? Colaterais agora não. Só em mente norte, sul. Opa, 3 não. Sul, leste e oeste. Leve em consideração esses aí. Ele vai falar assim: a partir do sistema de coordenadas geográficas, que são esses aqui, que nós estamos vendo a partir da rosa dos ventos simples, nós temos que identificar aonde que vai ficar austral e ocidental, meridional e oriental, austral e ocidental e setentrional e oriental. Aonde que vai estar aí o ponto certinho? A letra A, como já teve spoiler para vocês, a letra A vai te responder perfeitamente isso. Lembra que eu falei para vocês que austral vai estar aonde? Vamos voltar lá? Aonde que vai estar o austral? Fala aí para mim. Vai estar na parte sul. Olha o sul aqui, tá vendo? Se eu pegar o 0 grau, tudo aqui para baixo, tudo aqui, ó, para baixo, tudo aqui para baixo, não vai ser sul? E eu não estou com um Azinho aqui na parte sul? Né, galera? Então você tem que ver, você tem que olhar para o desenho, você tem que sentir ele te envolvendo, tá? Então identifica. O A, ele vai ser sim austral. Mas aonde que esse A ele vai ficar? A leste ou a oeste? Se ele está a oeste, ele vai ser o quê? Tudo que está a oeste vai ser o quê? Fala aí pra mim, fala. O que eu falei pra vocês? Vai ser ocidental, né, galera? Tudo que está pra cá, ó, pra este lado do meridiano 0 grau, tudo que está para este lado vai ser ocidental. Tudo que tiver para este lado, tanto no norte quanto no sul, tudo que tiver para este lado vai ser o quê? Se aqui é ocidental, aqui vai ser oriental. Fechou? É isso. Então, nós vamos ter a letra A como a nossa resposta, sendo aí a nossa perspectiva mais correta. Enem 2021. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver. Deve ter sido mais de 6.000 quilômetros por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então, qual seria a latitude? Ou qual seria a longitude em que estou? Alice pensou, né, galera? Isso aí é um trecho de Alice do País das Maravilhas, através do espelho, né? Então, Alice, ela não tinha a menor ideia do que fosse latitude. Ela não sabia o que é latitude, mas você sabe. Ela não sabia o que é longitude, mas também você sabe. Mas ela achou que eram palavras muito imponentes. Então, ela coloca essas palavras como se fosse muito interessante para ela. Ela julga ser muito interessante, mas ela não sabe onde está localizada.
Logo, galera, nós vamos ter aí as opções. O texto descreve uma confusão. Confusão de quem? Da nossa Alice, da personagem, né? Em relação ao tipo de projeção cartográfica. Pessoal, aonde que ele falou de cartografia aqui? Aonde que ele falou de projeção cartográfica aqui nesse texto? A Alice está com o mapa na mão aqui? Não, né? Ela está meio que se imaginando, ela está meio que treinando. Lembra que eu falei para vocês que tem que treinar? Lembra que eu falei para vocês que tem que colocar o braço lá para o leste, buscar onde o sol nasce? Pois é, ela estava fazendo isso. Aos contornos dos fusos horários, não, ela não estava vendo o fuso horário neste momento, porque ela não queria nem saber hora. Ela não queria saber hora agora. A localização do norte magnético. Aqui não fala em momento algum. Ela não fala em momento algum que ela estava utilizando bússola. Certo? Ela não está usando isso aqui. Aos referenciais de posição relativa. Pode até ser isso daí. Mas aqui ela fala das distorções das formas continentais, tá? Ou seja, ela não sabe, sendo que o com certeza é o mais certo, ela não sabe identificar isso aqui. Ela não sabe identificar onde que é o nosso norte, o sul, o leste e nem o oeste. Logo, ela não sabe identificar, galera, ó, isso aqui. Por isso que ela fica confusa. Ela não sabe onde é latitude e ela não sabe onde é longitude. Fechou? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se a gente acertou? Logo, não, né, galera? Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Ela tá querendo saber aonde ficam os referenciais de posição. E isso pode confundir vocês, tá? Ela quer saber, pessoal, é isso aqui, ó. Isso aqui para ela agora, neste momento, pouco importa. Ela quer saber aonde que ela vai se localizar primeiramente. E logo que eu falei para vocês que primeiramente a gente se localiza pelos pontos cardeais. Fechou? Então, letra D é a nossa resposta. Galera, o UFT em 2010, pela primeira vez um país africano será a sede da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Trata-se da África do Sul, conhecida pelos desafios enfrentados em sua história recente contra o apartheid e tendo sua apresentação política concentrada em Nelson Mandela, tá? Nelson Mandela, personagem histórico de extrema importância para entender parte da geografia e parte da história também da África. Tranquilo? E aí, galera, no que diz respeito à localização geográfica da África do Sul, na projeção cartográfica de Mercator, podemos afirmar que, quando eu for falar de cartografia, eu vou falar sobre isso aqui, ó, projeção cartográfica de Mercator para vocês, tá bom? Porém, não leve isso em consideração agora. Leve em consideração que eu falei para vocês que a gente tem as perspectivas da nossa Rosa dos Ventos. E a nossa Rosa dos Ventos, ela vai levar em consideração norte, sul, leste e oeste. Beleza? Quando você pega lá o seu mapa, vamos voltar no mapa aqui só para poder você ver. Volta aqui nesse mapa. Professor, apaga esse tanto de coisa que está aí. Vamos apagar aqui só para a gente ter a noção do que aquela questão está falando. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Beleza. Limpa esse mapa, limpa o mapa. Fechou. Fechou. Leve em consideração, eu falei para vocês que toda vez vocês têm que colocar o quê? O que vocês têm que colocar aí para poder identificar? Vocês não têm que colocar, não é uma Rosa dos Ventos? Então leve em consideração a Rosa dos Ventos. Tá aí. Norte, sul, leste e oeste. Leve em consideração a sua Rosa dos Ventos.
Aonde que vai estar localizada a África do Sul? Vamos fazer aqui no globo, então? Vamos dividir o meridiano. Principal meridiano, principal paralelo. Aonde que vai estar a África do Sul? Ela vai estar na parte oriental, em consideração a Rosa dos Ventos, tá, galera? Oriental. E ela vai estar onde? Austral, né? Porque ela não está na parte de baixo. Se eu falo da parte de baixo, eu não falo, né, da parte sul. Parte norte, parte leste, parte oeste. Logo, ela vai estar onde? Vamos identificar lá onde que ela vai estar. Vamos passar para a questão. Questão. Opa. B. Questãozinha B. Latitude sul. Longitude este. Latitude sul. Longitude. Tudo que está para cá é longitude. Tudo que está para cá, latitude. E como que você vai identificar isso aí? Por meio dos graus. Beleza? Tem que identificar, galera, sempre onde está norte, leste, oeste, norte e sul. Norte, sul, leste, oeste. Fechou? Questão certa, letra B. Galera, muito obrigado por esta aula. Muito obrigado. Volta aqui com o professor para despedir. Obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece de voltar ao vídeo, anota as partes principais e muito treino na sua vida. Vá resolver atividades, tá? E volta um pouquinho na explicação para poder fixar esse conteúdo na cabeça. Fechou, galera? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Fechou? Valeu!